Então vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa aula de hoje, mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém. Graças a todos. Graça e paz a todos. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje nós estaremos tendo a segunda aula de introdução do Antigo Testamento 2. Glória a Deus. Semana passada fizemos uma introdução às poesias e aos livros de sapiência, sabedoria, sapienciais, né? Assim, a forma técnica. E hoje a gente vai continuar falando. Eu pretendo hoje ter aqui Salmos, Provérbios e, se der tempo, a gente vai também para Eclesiastes e Cantares. No entanto, se não der tempo, não tem nenhum problema, até porque os assuntos eles acabam sendo vastos e esses livros, por mais que eles sejam simples no primeiro momento, eles acabam sendo muito profundos até pelo conteúdo. A poesia hebraica ela acaba sendo muito complexa quando a gente estuda ela. Então, eu sei que é uma matéria de introdução, mas não deixa de ser profundo os assuntos, tá bom? Graça e paz, Gil. Seja bem-vindo. Graça e paz. Graça e paz a todos. Já oramos, estamos aqui iniciando a nossa gravação. E agora, irmãos, hoje eu quero gastar aquele minuto inicial nessa abertura e faço questão de ler um texto com vocês. Semana passada nós trabalhamos sobre o livro de Jó. E eu não mencionei um assunto e não dei um destaque devido a um ponto em especial. Inclusive, eu vou estar compartilhando para vocês, eu acredito que eu já compartilhei, mas eu vou estar compartilhando de novo um slide do professor Fabiano sobre o livro de Jó. O professor Fabiano fez um livro de Jó muito bom, um slide muito bom, e o que acontece é que ele fez um material em slide bem profundo, bem detalhado sobre o livro de Jó. Não vamos repassar ele aqui, porque a gente já tratou do livro de Jó, mas eu queria dar um destaque. E hoje vai ser esse destaque vai ser a nossa abertura. Como é praxe, eu gosto de ler um texto bíblico com vocês. E eu queria ler o versículo de número 6, do capítulo 1 de Jó. Quero ler essa porção. Do versículo de número 6 ao versículo de número 12, e depois o capítulo de número 2, do versículo de número 1, também, até o versículo de número 7. Então, Pastor Johnny, leia para nós Jó 1, 6 ao 12, e Gil, eu peço que você leia para nós do 2, do 1, até o 8. Tá bom? Perfeito. Eu não mencionei semana passada, nessa poesia, o nosso adversário. Não dei um destaque. Se citei, foi brevemente. Mas eu gostaria agora de dar um destaque nessa abertura. Por quê, irmãos? Porque, mesmo sendo livros poéticos ou livros sapienciais de sabedoria, e no caso, o livro de Jó é um livro classificado também como um livro de poesia, por meio dessa poesia, Deus permite com que tenhamos conhecimento do nosso arqui-inimigo. E é muito importante que nós, como cristãos, povo de Deus, e principalmente agora seminaristas, estudiosos da palavra, tenhamos essa clareza de que há uma batalha espiritual imensa contra nós. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Quando nós nos dedicamos a estudar a Bíblia, há uma batalha espiritual imensa. Imensa, imensa. Mas eu quero dar uma boa notícia. A vitória é nossa em nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Porque o maior interessado
em nós e nos nossos estudos é o próprio Deus. Verdade. É Ele. E Ele já disponibilizou tudo no reino dos céus para capacitar pecadores como nós para servirmos melhor ao seu povo, começando por nós. Uhum. De uma forma muito prática, Deus vai nos ajudar para que a gente possa ajudar outros. Uhum. Mas isso não significa que o embate inicial não seja nosso. Verdade. E por que eu estou falando isso agora, nessa abertura, e quis gastar esse tempo aqui nessa introdução? Porque fazer teologia que agrada a Deus nada mais é do que aprender a lei de Deus. E aprender a lei de Deus há um embate direto e constante contra as trevas. Ora, tentando nos tirar do caminho, e ora, tentando fazer com que peguemos atalho no caminho. E eu queria ler esse texto com vocês e ler esses versículos de Jó, porque assim como nós conhecemos a história de Jó, trabalhamos semana passada, e Jó venceu, ele venceu a dor, ele venceu a provação, venceu a angústia e venceu o mal. Porque Deus era com ele, Deus também nos ajudará na nossa jornada. Amém? Fazendo teologia agora, e não só agora, mas servindo a igreja do Deus vivo. E por que eu estou querendo gastar esse minuto introdutório aqui? Porque, irmãos, não pensem em vocês que depois de formados, as batalhas cessarão. Não, elas continuarão. Não vai mudar a batalha. Pelo contrário, a batalha espiritual vai continuar e nós teremos um trabalho pela frente. E mesmo depois no ministério, com o ministério próspero, frutífero e realizado, a batalha continuará. Ou seja, nós somos chamados a batalhar e a vencer para sempre, amém? Assim como foi Jó. Por isso que a gente vai ler esse texto agora, e eu deixo essa palavra introdutória para mostrar que nós que estamos aqui aprendendo, nós não estamos aprendendo para nós, nós estamos aprendendo para nós no primeiro momento. Porque como que eu vou ensinar alguém de algo que eu não tenha convicção? Então eu passo por esse embate, mas depois de passar por esse embate pessoal, essa batalha espiritual contra as hostes do mal, no momento em que eu estiver na igreja, eu também passarei. Por quê? Porque agora nós estaremos servindo, dando a comida de Deus, expulsando os demônios, e não deixa de ser um embate. Pode ver, cada culto é um embate, cada evangelismo é um embate, cada momento é um embate. E por toda a nossa caminhada a gente vai ter esse embate. E olha, irmãos, não subestimem. Há um adversário que vai tentar nos impedir todas as vezes de prosseguirmos, de lutarmos, de vivermos a palavra de Deus ou de ensinarmos ela. Mas se nós fizermos como Maria, que tinha aquela atitude contemplativa de ir diante de Jesus e se ajoelhar aos pés dele e contemplar a face dele, a gente vai vencer para sempre o diabo, a carne e o mundo, e a gente vai ter êxito, como foi Maria aos pés de Jesus. A gente vai ter êxito. Por quê? Porque Deus vai nos ajudar na nossa caminhada. Tá bom? Deixo essa breve meditação para vocês. Quero ler esse texto. Seja bem-vinda, Maísa. Glória a Deus. Então, pode ler para nós, pastor Johnny e Gil, Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante, e depois Gil, capítulo 2. Perfeito. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus?" Respondeu Satanás: "Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele." Então Satanás saiu da presença do Senhor.
Que texto, não, irmãos? Olha como começa a poesia. Então, eu fiz questão, semana passada eu mencionei sim sobre o diabo, mas eu não dei um destaque sobre o adversário tão grande. Eu apenas falei sobre aquela questão de que ele não é o opositor direto de Deus. Ele foi criado por Deus, ele está debaixo. Lembram disso? Mas eu quis agora, nessa abertura, gastar esse momento para lembrar vocês para sempre, irmãos, há um adversário. Há um adversário que luta contra nós. E nós, ao fazermos teologia, ao estudarmos a Bíblia, nós não podemos perder isso de vista, porque muitas vezes, em nome da reflexão, da razão, a gente acaba se enveredando por caminhos bem sutis em que o diabo quer. Por exemplo, não acreditando em Deus de todo o coração, não dependendo de Deus de todo o coração, vivendo aquela jactância, aquela soberba de que tudo depende de nós. Sabe aquela falsa expectativa de que somos bons, de que somos competentes? Agora, porque lemos um pouco, conhecemos um pouco, agora nós podemos fazer a obra de Deus na força do nosso braço. Ou seja, são ciladas das trevas, ciladas do maligno. E há um adversário que vai nos tentar tirar do caminho, que vai tentar, quando não conseguir fazer com que a gente saia do caminho, ele vai tentar que a gente pegue algum atalho no caminho. Com relação à Bíblia, se a gente estiver mergulhando na Bíblia, ele vai questionar os valores de Deus com relação à nossa mente, colocando dúvida. Então, meus irmãos, há um adversário, não percam isso nunca de vista, tá bom? Olha só, Jó foi, eu diria, provado por ele. Vocês conhecem a história? O inimigo tirou os bens, tirou os filhos, tirou toda a riqueza dele. E agora, no capítulo 6, vem a segunda parte mais difícil, que é a leitura do Gil. Leia para nós, Gil. Amém. É o capítulo 2, versículo 1, né? Isso, do 1 até o 8. Ok. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Até o 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se. Forte, não, irmãos? No primeiro episódio nós vimos aqui que Jó, depois de toda a tragédia de ter sido roubado, ter sido destruído seus bens e até seus filhos mortos, ele louva a Deus. E agora Satanás mais uma vez intenta contra ele, mas mais uma vez Satanás se levanta contra ele, agora dizendo pele por pele. E aqui nós conhecemos a história, que ele, diante de tudo, ele continua glorificando a Deus, porque vem a sua esposa e diz para ele no versículo 9, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Amém, meus irmãos? Quis deixar essa breve abertura para vocês, tá bom? Dizendo, olha, há uma luta espiritual. Deus, vocês conhecem a história de Jó, Deus deu vitória para ele, Deus vai dar vitória para nós. Amém, meus irmãos?
saibam disso, há uma batalha que quer nos tirar do caminho, que quer nos tirar da presença de Deus, que quer nos tirar da palavra de Deus, mas a vitória é daqueles que creem em Deus de todo o coração. Tá bom? Amém? Querem comentar alguma coisa? Tem sido fácil aí seguir a Deus e aprender um pouco mais do Senhor e fazer a obra de Deus? É luta. Mas Sempre sem luta não há difícil. vitória. Sempre há dificuldade. Eu acho que alguma dificuldade que eu acho que é terrível. Por exemplo, a você lidar com o tempo e a inércia. Ou seja, eu acho complicado. Você, às vezes, o que fazer diante de situação que você não tem problema, às vezes, materiais, não está doente, mas sabe aquela sensação que parece que falta novidade? O que está acontecendo? É complicado isso aí também, viu? São lutas da nossa vida, né, Júnior? São lutas, né? Você vê, são as mais diversas, né? As mais diversas. Pastor Johnny, Cleusa, Maísa, querem comentar? Tem muitas batalhas aí na vida ou não? Aqui tá vindo de bastante, pastor. Mas a gente segue firme, não tem o que fazer, né? A gente sabe. Jesus falou que ia ter aflição, mas a gente quer prosseguir com bom ânimo, não tem o que fazer. É isso. Até o resgate, né? Até a gente voltar para a pátria, não tem o que fazer. A gente não tem escapatória, então tem que viver feliz até diante dos problemas, né? Amém. É isso aí, filha. É isso aí. Irmã Cleusa, quer falar alguma coisa? Não, diz que é verdade, que a gente enfrenta muitas batalhas, né? Todos os dias. Todos os dias a gente enfrenta alguma coisa. Isso aí. E tem vezes, irmão, por que eu fiz questão de fazer essa abertura e queria dar esse destaque agora para vocês? Porque, irmãos, não pensem em vocês que o fato de estarmos estudando aqui, a gente não vai ter batalha. A gente vai ter a batalha espiritual mesmo contra as hostes malignas. Teremos a batalha com relação a nós mesmos, os nossos hábitos. Muitas vezes mudar hábitos, ser reconstruído em hábitos, né? A batalha contra o mundo. Sim. Esse sistema corrompido. O pastor Sérgio Mascarenha, que fez a aula inaugural, ele falou uma certa ocasião lá no seminário, uma frase que eu jamais me esqueci. Ele falou o seguinte: no mundo caído, onde as notas falsas estão em circulação, quando alguém encontra uma nota verdadeira, coloca em xeque a nota verdadeira. É mesmo, verdade. Muito boa essa. Essa é uma comparação peculiar. Nossa, Hoje a gente vê um evangelho tão triunfalista, um evangelho tão de sucesso, como se fôssemos viver aqui, que quando a gente fala, por exemplo, sobre que nossa herança não é aqui, que a terra prometida não é aqui, parece estranho. Parece estranho. Sim. Quando a gente começa a falar sobre santidade, como agora eu fiz essa abertura, né, uma classe teológica. Olha que interessante, estou falando o seguinte, o inimigo ele existe, nós precisamos enfrentá-lo, lutar contra ele. E, então, assim, eu quero destacar, mas ao mesmo tempo eu não quero amedrontar vocês, mas eu quero que vocês se apropriem das promessas de Deus, porque fazer teologia é lutar contra as trevas, é batalhar contra o mal, e é vencer esse mal para que um dia a gente possa também vencer por aqueles que um dia vão se aproximar. Não tem coisa mais linda do que ver Deus ser glorificado por meio da nossa vida, quando a gente faz a obra dele. E é para isso que a gente está aqui, para romper com as obras malignas, vencê-las e continuar fazendo com que outros vençam para a glória de Deus, porque esse é o nosso propósito. Tá bom? Pastor Diano, quer comentar alguma coisa? Para a gente ir para os nossos slides? O senhor comentou sobre o evangelho triunfalista, né, que a gente ouve com muita frequência. E um contraste é enorme, né? Você olha, por exemplo, a fala de Jó, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Qualquer pessoa, acho que não, qualquer não, né? Desculpa, deixa eu corrigir, mas boa parte das pessoas que estão enfrentando um dilema hoje, dependendo do que ouve, é o diabo, né? É o Satanás. É Satanás. Eu acho que tem que pegar Pode falar, o ponto de equilíbrio, né?
Porque a Igreja Católica, no passado, até com os Francisco de Assis, a glorificação da desgraça, da miséria, de ser pobre. São extremos. Você tem que estar no equilíbrio, né? Exato, os extremos eles são perigosos, né? Exato. Você vê agora, olha que interessante isso que vocês estão comentando, né? E é por isso que é importante, porque ao fazer teologia, ao estudar, a gente começa a se dedicar à reflexão e a gente acha que somente a reflexão, e não é, irmãos. Não é. Não é somente a reflexão. A gente está aqui no exercício de fé e de amor a Deus, de adoração a Deus, aprendendo a amar a Deus com a nossa mente. Mas não é somente a mente. Uhum. E também, irmãos, o mal que acompanha muito seminarista, eu quero até concluir com essa fala, até gastei um tempinho a mais, é que o seminarista, muitas vezes, ele aprende, ele acha que por ele ter aprendido, ele rompe os obstáculos, e também não é. O aprendizado é um dos remos. Eu aprendi, mas o aprender não me faz triunfar na navegação. Eu preciso do outro remo, que é o praticar. Então, eu aprendo, eu pratico. Eu pratico para aprender mais. E aí a gente vai remando. É a asa dos dois passarinhos. Por isso que Jesus conclui o clássico sermão dizendo que aquele que ouve, aquele que aprende e pratica, será comparado a alguém que constrói a casa sobre a rocha. O seminário, sábio, né? O seminário ele tem um lado muito bom, mas é um lado muito perigoso. Muitas vezes a pessoa se gaba porque aprendeu mais, mas não pratica, não adianta de nada. Entendeu? Então a gente está aqui numa escola de aprendizado, mas para a gente praticar bastante. Amém? É um campo filosófico, né? Tá bom, meus irmãos. Então, olha, eu vou estar passando para vocês novamente os slides, né? E o professor Fabiano, ele compartilhou esse slide aqui de Jó, eu achei muito legal. Ele faz uma citação aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal. É o slide que ele trabalha. Aqui, deixa eu pôr aqui. Não. Deixa eu só apresentar aqui. Do atual. Ele faz essa apresentação para Martinho Lutero. Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. E ele pôs a foto de um pitbull. Estão vendo ou não? Estão vendo? Compartilhou para vocês? Sim, sim. Muito bom, hein? Gostei dessa fala, hein? Então, a gente não pode esquecer... Deus, né? Na de Deus. Tem crente que acha Deus, que... exatamente. Né? Na de Deus, né? O diabo, ele está na coleira de Deus, né? Deus. No sentido de não é... Deus é soberano. Deus é soberano, é aquilo que eu falei na aula passada. Gostei da sua fala, hein? Sua fala. Mas essa frase é do Martinho Lutero, né? Mas sua fala anterior, sobre soberania de Deus. Sim. Foi show de bola. Porque a gente precisa acreditar nisso. Eu costumo falar até sobre essa questão, eu não sabia que essa era uma frase de Lutero, eu nunca tinha ouvido, mas eu sempre gostei de usar a seguinte comparação, que o diabo ele é um cachorro, muitas vezes até aparentemente danificado, né? Mas ele está acorrentado e ele tem um espaço de território que essa corrente chega, né? Por isso que a gente não pode ficar brincando com o pecado, né? Porque se a gente entra na área do pecado, ali... Agora, vejam bem, Jó não estava com o pecado. Mas Jó foi, eu diria, foi provado por Satanás. Então, existem certas ocasiões que Deus permite, inclusive, que o inimigo se levante contra nós. Diga, Júnior. Vou usar até um termo jurídico aí que você falou. O diabo, pela frase de Lutero também, o diabo está numa liberdade condicional de Deus. Ele está numa liberdade assistida. Exatamente. Ele vai até onde eu quero. Ele está com uma tornozeleira. Muito boa, muito boa. Gostei. Mas assim, irmãos, agora lembrem disso, né? Ele tem a área dele que é a área do pecado. Por isso que a gente não pode ir ali. Sim. Mas também tem hora que Deus permite ele fazer algumas coisas que a gente não entende. Foi o caso de Jó. Amém? Tudo bem, meus irmãos? Então, eu só quis compartilhar esse slide para vocês, para poder reforçar a matéria da aula dada semana passada, né? Olha aqui, o slide do Fabiano, né? Ele coloca Satanás na Assembleia de Deus. O diabo em cena, né?
que está aqui no livro, e a gente vê que o diabo ele sempre vai estar em cena mesmo, e também no Antigo Testamento ele tem várias aparições, na forma da serpente, quando Davi é levado pelo povo sobre aquela questão do censo, né? Aqui também, com relação a Zacarias 3:1, Deus me mostrou um sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Então a gente vê que no Velho Testamento as lições sobre o adversário, elas são muito reais e a gente não pode perder isso de vista. Eu quis deixar essa abertura um pouco mais longa para a gente fixar tudo isso, porque agora vamos lá para a aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o livro de poesias. E eu queria também aproveitar aqui um outro slide do Fabiano e fazer só uma citação da poesia hebraica, né? Olha só que interessante. Quero ler aqui um outro slide agora. Eu passo para vocês também esse material depois. Deixa eu trocar aqui o slide. Vamos ver se vocês estão vendo aqui. Estão vendo o slide? Introdução. O pastor está bem pequeno aqui para mim. Está pequeno? Deixa eu aumentar aqui, então. E agora? Característica da poesia hebraica. Perfeito, para mim está ótimo. Joia. Eu queria reprisar só um princípio aqui, irmãos, do que nós tratamos semana passada, desse slide. O professor Fabiano também faz uma introdução, como a gente trabalhou, e ele faz também esse outro slide de Jó. Mas eu queria pegar uma ideia aqui fundamental, porque olha que coisa fantástica, irmãos. Hoje nós estaremos trabalhando mais nos livros textos. E então hoje a gente vai passear mais nos livros textos. Eu vou pegar alguns slides também da professora Márcia, e a gente vai estar fazendo esse mix. Mas eu vou trabalhar mais nos livros textos. Olha que interessante. Os livros poéticos e os livros de sabedoria são livros espirituais, mas também são livros de poesia. No entanto, quando os autores realizaram essas obras, a proposta principal deles, sendo conduzidos por Deus, era colocar na memória do povo e colocar na congregação do Senhor o quê? Uma ideia poderosa sobre os ensinos de Deus. Então, por meio da poesia, eles queriam ensinar o povo sobre ideias, sobre valores, sobre conceitos sagrados. Guarda isso. Por que eu quero falar sobre isso, né? Porque, olha só, lembra que semana passada eu falei que nós não temos o ritmo dos salmos, lembra disso? Nós não temos o ritmo. Como que Davi cantava o Salmo 23 tocando o seu instrumento? A gente não sabe. Nós não sabemos qual era o ritmo, qual era o tom. Nós não sabemos. Mas há uma inteligência, há uma ideia que predomina. Nas nossas poesias, muitas vezes, o que predomina é a rima. Mas na poesia hebraica, o que predomina é a ideia. E percebam que essa ideia, ela é tão linda, é tão maravilhosa, que em qualquer contexto, em qualquer geração, a ideia que foi transmitida lá pelo salmista ou pelo escritor dos provérbios, dos textos de sabedoria, que mais vai ficar na cultura, o que mais vai predominar quando o autor traduzia aquele texto sagrado, vai ser o quê? Aquela ideia sagrada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque guardem isso, irmãos, o que Deus quer colocar em nós são as ideias dele na nossa vida. Estão entendendo? O que Deus quer introjetar em nós é o quê? É uma mudança de mente. É colocar ideias novas. Por quê? Porque somos seres novos. Lembra que a primeira coisa que acontece num filho de Deus é o que? É o novo nascimento. Para a gente se tornar nascidos de novo, é porque houve um milagre de uma mudança espiritual em nós. E nessa mudança, para que ela continue sendo assistida, construída, aperfeiçoada,
olha que interessante, nós precisamos de um novo padrão, de um novo código espiritual, moral, ético, e Deus vai tentar colocar tudo isso em nós por meio da sua revelação, e inclusive por meio de poesia e escritos de sabedoria. Então Deus, no meio da poesia, no meio daquelas rimas hebraicas, no meio de toda essa construção, o que predomina é o quê? A ideia, é a ideia. Ele quer deixar uma ideia, mesmo que no meio de poesia, mesmo que no meio de uma forma doce, linda, maravilhosa, mesmo que nos ensinando pelos dilemas da vida, ele quer deixar uma ideia. E é isso que eu queria realçar, que nesses estudos sobre os livros poéticos, guardem isso. O que Deus está querendo transmitir para nós é uma ideia sagrada, uma ideia de transformação, é uma ideia de esperança, é uma ideia de socorro, de direcionamento. No meio de poesia, no meio de arte, sim, mas é uma ideia divina, tá bom? Tudo bem? Então, e eu queria ler aqui essa ideia do que o professor Fabiano registrou. Característica da poesia hebraica. Nós já lemos isso, mas eu queria, de novo, destacar isso. A poesia hebraica... a ênfase no paralelismo, mas principalmente essa segunda parte aqui. A poesia hebraica enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som, pois a mente oriental está mais interessada no conteúdo da ideia do que nos meros artifícios literários. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só, como nós precisamos de ser mudados, irmãos. Quer ver um exemplo? Eu não sei. Júnior, qual é a sua idade? Júnior, você tem quantos anos? 55, vou fazer. 55. Então, eu estou bem perto do irmão, estou com 51. A nossa infância, Júnior, não sei qual eram os seus hábitos e gostos, mas a minha infância, eu me lembro que logo que eu comecei a me tornar um adolescente, nós gostávamos de ouvir músicas estrangeiras, porque o estrangeiro era bom. Sim. Então, a gente ia ouvindo um monte de coisa, não sabia nem o que estava cantando, mas era bom, era agradável, era Sim. melancólico, e na minha geração, né? Então eu lembro disso, que depois que eu me tornei rapagote, já praticamente adulto, que eu comecei a ver uma beleza na cultura brasileira. Olha que interessante. Sim. E aí depois da conversão, eu me converti aos 17 anos, eu ainda era um adolescente, mas eu tive uma adolescência muito prematura, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhar registrado com 14 anos, então imagine, eu tive uma adolescência prematura. Eu nem passei para a minha adolescência, já me tornei um jovenzito, achando que já era um homenzinho, sabe? Mas assim, foi a minha fase de vida. Mas por que eu estou falando isso? Depois da conversão, eu comecei a ver o lado bonito do nosso Brasil, as músicas brasileiras, e coisas que o povo brasileiro faz e tem sentido, ou tem história. Eu comecei até a se tornar um apreciador melhor da nossa cultura. Então, o que eu quero dizer? Depois vieram outras gerações que valorizavam mais o samba, o pagode, o sertanejo, o MPB, o rock brasileiro. Ou seja, o Brasil mudou. Por que eu estou falando isso? Pode ver que antigamente o filme bom era um filme de Hollywood, não é? Pelo menos na minha infância, né? Steven Spielberg era o grande cineasta. Ou seja, tudo que é importado é melhor. E quem disse que sempre tudo que é importado é melhor? Cultura americana. Cultura americana, né? E por que eu estou falando isso, irmãos? Na poesia hebraica, fazendo essa ponte aqui com a poesia hebraica. Para o judeu, a ideia é muito mais importante, pois a mente oriental está mais interessada no conteúdo da ideia do que nos meros artifícios literários. Perceba que nós, como povo de Deus, nós precisamos ser apaixonados por ideias. Por ideias. O que está dizendo aquilo? O que o salmista quis dizer? O que está escrito em Eclesiastes? O que o texto sagrado está falando sobre isso? E resgatar isso. Ensinar as pessoas a buscar ideia, mais do que a poesia. Porque a poesia, depois, com a ideia, ela só se completa. Mas uma poesia que não tem uma ideia, fica uma coisa muito, muito solta e perigosa. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? E podem ver que, por exemplo, até hoje, né? Vou dar um exemplo aqui sobre a questão
a questão da nossa liturgia no culto. Antigamente se cantava muito cantor cristão e harpa cristã. Vocês já notaram a profundidade dos hinos, das letras do cantor e da harpa? Sim. São fantásticos, irmãos. Mensagem, né? Profunda. Uma mensagem poderosíssima. Sim. Quando nós lemos um hino da harpa ou do cantor, irmão, isso é magnífico. Se a gente canta realmente refletindo, pensando sobre aquela letra, é extraordinário. Agora, é claro, precisa de uma roupagem nova, mais moderna, eu admito, uma construção, até porque nós somos de uma nova cultura, sim, mas a gente não pode desprezar porque é um antigo, está entendendo? Muitas vezes a gente acaba cantando hinos, repetindo a mesma frase 500 vezes, que não diz muita coisa. Só porque é uma música mais contemporânea. Eu não estou sendo contra as músicas novas, mas estou querendo ser um pouco crítico. Para quê? Para a gente restaurar e resgatar essa história na nossa liturgia, no nosso culto, que é importante. Está entendendo? O equilíbrio. O equilíbrio. Não perder aquilo e, ao mesmo tempo, dar uma roupagem nova. Mas também, hoje, quando cantarmos algo novo, para a gente também não ficar só no, sabe, no iê, iê, iê. Porque muitas vezes o iê, iê, iê pode ser perigoso, porque é só iê, iê, iê. Eu não sou contra o iê, 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 mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Muitos hinos modernos, eles acabam não tendo uma letra, um conteúdo, e porque eles têm uma boa harmonia, a gente gosta. E, de repente, a gente pode até estar indo para o oposto, para um caminho perigoso. Estão entendendo? Então, eu só fiz um comentário por causa dessa... Continuando aqui a frase, ó. Essa característica é chamada paralelismo. A primeira linha do poema é paralela ou equilibrada com a segunda ou com as linhas seguintes, e uma das diversas maneiras. Tal coisa pode ser feita em dísticos, estrofes. Aí ele continua dando aqui as elaborações, mas eu queria destacar aqui o princípio da ideia. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Tudo jóia até aí? Beleza? Tá bom? Bom, vamos lá agora, irmãos. Antes de irmos para o livro-texto, eu quero ler aqui algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida dos irmãos. É evidente que a aula não é sobre política, né? Mas enquanto o senhor falava sobre ideia, eu lembrei de um político, 2017, se eu não me engano, ele estava no meio de uma multidão e falou, ó, meu nome representa uma ideia. E é uma frase tão forte, eu acho. Justamente por isso, né? Porque a ideia, ela tende a se perpetuar. Exatamente. E, eventualmente, é o que o próprio salmista está colocando, né? Algo do perpétuo. Do perpétuo. Do divino. Chegou uma princesa aí, né, filha? Desculpa, pastor. Imagina. Bom, é isso. Não, então, é isso aí. E eu estou falando isso, irmão, você vê, para a gente ter esses olhos, sabe? E hoje vai ser legal, porque eu vou passear um pouco aqui nos Salmos e eu quero tentar resgatar até algumas coisas super interessantes, porque muitas vezes a gente está lendo Salmos, a gente lê naquela perspectiva do adorador, e a gente não usa, a gente usa do coração, mas é esse coração que não pode perder a reflexão, essa reflexão que está sempre sendo regada de coração, é esse mix que tem que estar sempre entranhado. Porque Davi, irmãos, percebam, olha só que interessante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como pode um soldado guerreiro ter esse lado poético, como era Davi? Vocês entendem? Ele tinha uma mente aguçada, tinha uma disposição física também muito de muita competência, mas ao mesmo tempo ele tinha esse lado poético, de poder extrair verdades das coisas mais simples da vida, inclusive das dores, para ter um momento de adoração. Então, isso é genial. E nos livros poéticos a gente vai ver muito isso. E, ó, deixa eu ler uma estrofe aqui para vocês, do meu livro do Cleide T. Francisco. Olha só, a poesia do Velho Testamento é a mais significativa contribuição do povo hebreu à literatura universal. Olha como é poderoso. A poesia do Velho Testamento, que engloba esses livros que a gente está estudando, ela contribui para o povo hebreu e para a história universal.
Pastor, é tudo isso? É tudo isso. Pode ver que esses princípios dos Salmos são espalhados em todas as culturas. Praticamente quase todas as religiões comem nessa cozinha dos livros poéticos. Podem ver que, indiferente da religião, eles usam provérbios, usam salmos. E nós, até nessa hora, devemos explorar na nossa instrumentalidade de evangelização. Porque pode ver, um espírita conhece um pouco dos salmos. Um frequentador do budismo conhece um pouco de provérbios. E muitas vezes esse pode ser uma porta para a gente evangelizá-los. Porque há uma contribuição universal. Porque como são poesias e como são escritos de sabedoria, as pessoas elas ficam mais abertas a essa recepção. Perceba. Então, há uma riqueza para o povo hebreu, mas há uma contribuição de forma universal às nações. E aqui também até abraça o quê? As próprias, eu diria, culturas no sentido mesmo de literatura. De literatura. Nós não vimos nas aulas do bloco anterior que o livro de Ruth e de Esther é praticamente uma novela? Se nós pegássemos o livro de Ruth e de Esther e colocássemos dentro dos livros poéticos, daria, porque é praticamente encenação de novela. Perceba, é uma instrumentalidade de evangelismo. É uma instrumentalidade de ensino. Hoje, por exemplo, né, eu estava aqui, tem uma moça trabalhando aqui em casa, e ela é católica, e hoje uma senhora, né? E hoje eu perguntei para ela, né? A senhora já leu o livro de Gênesis? E ela disse, não, eu nunca li. Eu falei, não, nunca leu? Poxa, aí eu comecei a jogar as pitadas de mel. Ah, a senhora não imagina como é maravilhoso a história de Abraão. Porque nós estávamos falando dos ocorridos que aconteceu ontem, daquela tragédia do aluno que matou a professora, e começamos a falar de famílias que muitas vezes são boas, e daquelas famílias nascem filhos cruéis, e então começamos a conversar, e aí eu comecei a falar, olha, você sabia que na história da Bíblia tem histórias que acontecem assim? De famílias boas nascem filhos problemáticos. Eu sei que não é uma exceção. Aí fui para Gênesis. E aí falei um pouco de Abraão. Aí depois eu falei, você conhece a história de Jacó? Ela falou, não. Eu falei, eu só vou te dizer uma coisa. O nome de Jacó é enganador. Ah, é? Eu falei, é. Olha, a senhora nem imagina quem foi Jacó. E olha, para melhorar ainda, fui só jogando as pitadas de mel, irmãos. Deixando ela com vontade. Eu falei, olha, e dos 10 filhos de Jacó, ele teve 12. Um era pequeno, mas dos 12 filhos, um que era café com leite, que não conta, dos 11 filhos, 10 era tranqueira. E um era espetacular. Ela falou, puxa, eu falei, você nem imagina o que acontece. Aí, pronto. Aí deixei ela assim. Ou seja, eu fiz ali uma apresentação quase que poética do livro de Gênesis. Né? Eu apresentei para ela hoje como uma novela. Você não tem noção do que aconteceu com Abraão, com Isaac, principalmente com Jacó e o descendente de Jacó. Eu fiz questão de nem comentar. Então, você vê essa frase que eu queria destacar para você. Aguçou a curiosidade, né? Hã? Aguçou a curiosidade. Aguçou a curiosidade. Vocês que conhecem a história sabem do que eu estou falando, né? E eu falei assim, e é impressionante, porque aqui os livros poéticos têm esse poder. Aí aqui o Francisco continua dizendo no seu livro, tal e qual outro qualquer povo, a sua literatura primitiva era poética. Ou seja, a literatura do povo judeu é poético. É poético também, tem poesia também. Deixa eu ler uma outra frase aqui, do nosso outro livro, que é o livro do... Hoje ele está como panorama, mas na versão antiga era Merece Confiança, o Antigo Testamento, do Gleison Archer, né? E ele diz, Introdução à Poesia Hebraica. Júnior, quer me ajudar? Você tem o livro, né? Capítulo 24. Eu vou ler o primeiro parágrafo, tá? Muitos críticos do século XIX supuseram
que os hebreus fossem incapazes de cultivar a poesia de culto lírica ou didática antes de uma data bem avançada, e mesmo assim, só sobre a influência dos seus vizinhos com mais cultura. É interessante, irmãos, fazer um comentário aqui, que quando a gente começa a estudar um pouco essa questão do Velho Testamento, houve uma mudança na chave. No século XVII, no século XVIII, eles estavam perdendo essa beleza pelo Velho Testamento. Eles viam o Velho Testamento de uma outra perspectiva. Então, os críticos do século XIX achavam que os hebreus eles eram incapazes de ter uma compreensão da poesia de uma forma mais profunda. Os representantes da escola racionalista sentiam plena confiança não somente em negar a autoria davídica de todo e qualquer salmo, mas até de negar que em qualquer salmo tivesse sido escrito antes do exílio da Babilônia. Não hesitaram em atribuir um número substancial deles ao período dos Macabeus, ou seja, cerca do ano 160. Então, perceba aqui, aquilo que eu disse no início da nossa aula. Há uma batalha espiritual querendo negar as escrituras, querendo negar os autores, querendo achar que a poesia do povo de Deus, eles não tinham capacidade de fazer uma poesia tão rebuscada, porque eles eram pastores, campesinos. Sabe por que, de fato, essas escolas racionalistas, a teologia liberal, eles subestimam isso? Sabe por quê? Porque eles esquecem de um detalhe, irmãos. Mesmo sendo um povo agricultor, mesmo sendo um povo pastor, era tudo isso sim, mas eles tinham o Espírito de Deus, eles ignoram isso. Aquele povo era um povo campesino, era um povo muitas vezes tribal, mas era um povo que tinha o Espírito Santo de Deus. E quando nós desconsideramos esse lado sobrenatural, lembra que na minha abertura eu falei sobre a guerra espiritual? Quando a gente ignora isso, que eles eram um povo tribal, a gente compara eles a muitos outros povos tribais, que são limitados. Logo, se eles são limitados, eles são incapazes de fazer uma poesia com muita erudição. Só que eles se esquecem de uma coisa. O Espírito Santo de Deus nos dota a nos tornarmos mais sábios do que os sábios. E esses povos aqui, mesmo vivendo em tendas, sendo campesinos, sendo escravos no Egito, vivendo no deserto, eles tinham aquilo que a escola, muitas vezes, desses homens racionalistas, teológicos liberais, não tem, que é o Espírito Santo de Deus. Eles têm uma mente aguçada para a ciência, mas eles não têm uma mente aguçada para o Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente, até aqui agora, a gente tem que dar uma mão à palmatória ao cristão piedoso que muitas vezes vive, sabe, irmãos, lá no meio do sertão. Aquele irmão piedoso lá do meio do sertão que aprendeu a ler e escreveu a Bíblia, ele é dotado pelo Espírito Santo de fazer coisas que a gente fica boquiaberto, porque a gente até, quando vê um cristão, uma pessoa simples, fala, mas você estudou aonde? Como que você construiu essa poesia? Irmãos, é a habilidade de Deus na vida de alguém que se entrega a Ele. E você vê, pode ver que quantas são as pessoas que fazem obras lindas na evangelização, no ensino, e eles aprenderam com Deus na raça, no campo, lá no meio ribeirinho, nas missões. Então, e o que faz com que eles se tornassem tão célebres? Nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo de Deus, guiando-nos, tá bom? Então, fiz questão de ler aqui. Júnior, lê, você achou a página? Está bloqueado o seu microfone. Qual a página? O meu livro é o capítulo 24, Introdução à Poesia Hebraica. Pastor, você quer falar, no nosso é diferente, tá? É diferente. Que deve estar... Tá. Está no capítulo 32. Então obrigado. Você a tem... página 547. 547? E a estrofe que eu li estava igual, Johnny? Então, eu acabei de achar também, porque o senhor falou lá, eu falei, pô, não é? Aí eu comecei a pesquisar, acabei de achar. 547? Mas acredito sim, 547. Isso, por favor. Só uma poesia hebraica, né? Isso, agora leia para mim as primeiras linhas da segunda estrofe, Júnior, por gentileza.
característica? No século XX. Para mim está no século XX. No século XX? Isso. Existe uma tendência de modificar esse ponto de vista, concedendo que, pelo menos, alguma das composições hebraicas remontam a um período bem recuado, em especial na sua forma original. Tá bom até aí. Olha só, por que houve essa mudança de chave, irmãos? Olha que isso, eu estou gastando esse tempo aqui para mostrar para vocês, irmãos, uma coisa bem curiosa, que a gente vai trabalhar bastante isso, claro, se vocês fizerem o bacharel lá na frente, quando formos estudar teologia do Antigo Testamento, que aí é um assunto mais complicado, nós usamos esse livro-texto, esse livro aqui, do Kaiser. Então, mas só para vocês terem uma ideia, eu quero só dar um preâmbulo. No século 17, 16, 17, 18 e 19, houve uma mudança. Logo depois da Reforma Protestante, o Velho Testamento começou a ser meio desprezado. E quando você despreza o Velho Testamento, naturalmente você despreza o quê? Você despreza as poesias, você despreza os livros de sabedoria. E, graças a Deus, logo na mudança de século, entre o século XIX e o século XX, houve uma retomada ao Velho Testamento, em todos os sentidos. E começaram, então, a ver, de fato, as belezas não só do Velho Testamento, mas da poesia hebraica. Por que eu estou gastando esse tempo querendo explicar isso para vocês, irmãos? Porque, irmão, quando a gente começa realmente a ter essa compreensão de que é poesia, mas é uma poesia composta pelo poder de Deus, que tem uma utilidade para nós hoje, que aquele povo também foi boca de Deus, e a gente se aprofunda em tudo isso, nós começamos a desfrutar daquelas verdades e fazer com que essas ideias que um dia foram introjetadas nos autores e nos escritores, e naquele povo, naquela cultura, passem a pertencer sobre nós hoje também. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente resgata isso, é como se fosse um resgate às nossas origens. E essa ideia, e essa graça de ter sido, eu diria, vamos dizer assim, resgatado, a igreja brasileira, graças a Deus, percebam, a igreja brasileira, ela é construída quando? Ela é construída do final do século XIX para o século XX. Então, nós não passamos o que os nossos irmãos europeus e americanos passaram. Porque para eles, houve uma mudança de chave. Mas para nós, não, nós só pegamos um momento de transição. Então, por que eu estou falando tudo isso? Sabe aquela ideia de que o europeu, ele segue a Deus, ele é nominal, ele é um religioso nominal? É por isso, essa influência. O Velho Testamento é um livro apenas de ética e de moral, e não de verdades espirituais. Por exemplo, irmãos, hoje eu li uma passagem lá de Eliseu, estou lendo os profetas. Quando eu lia a passagem de Eliseu, eu ficava aqui, na minha devocional hoje, eu ficava assim, em ebulição, de feliz, e falava, meu Deus, esse homem foi demais. E o meu coração, na minha oração, é, Senhor, faz de novo o que o Senhor fez com Eliseu. Faz de novo. Agora, me imagine o Raimundo, influenciado pela teologia liberal do século XVIII e XIX. Puxa, que interessante essa passagem de Eliseu. Ah, mas será que foi assim? Claro que não. Eliseu, orar, mandar o cajado para o seu moço para lá ressuscitar. Qual é a ideia? O que Deus está querendo ensinar em ética e moral? Olha, eu estou perdendo o melhor. Está entendendo onde eu quero chegar? Estão perdendo o melhor. Porque, de fato, Eliseu, qual que é a ideia de Eliseu? É abrir o leque da espiritualidade. De que há um Deus que opera hoje na nossa vida. Mas os nossos irmãos do século XVII, XVIII e grande parte do século XIX olhava para essas verdades espirituais
da batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal e falava assim, uma história interessante. Mas aqui não aconteceu. Entendeu? Olha que loucura. Entendeu? Então, por que eles foram indo para esse caminho? Por causa da ideia racionalista, de interpretar a Bíblia na mente humana. E por isso que a igreja europeia, principalmente a igreja alemã, e alguns americanos sofreram muito. Os ingleses não sofreram tanto, porque dentro do povo inglês e até os americanos, nós tivemos os grandes avivalistas, que eles resgataram essas verdades. A igreja brasileira já não passa por isso. Nós, graças a Deus, acreditamos em milagres. Isso facilita para a gente. Está entendendo? E agora, por que eu estou falando tudo isso na perspectiva dos Salmos, irmãos? Porque na perspectiva dos Salmos, eu sei que os Salmos ele é poesia, os montes pulam, a terra treme, e ali é poesia, mas é uma poesia que também resgata uma grande verdade espiritual, e a gente não pode perder isso de vista, tá bom? Tudo bem? Está entendendo onde eu quis chegar, porque eu quis fazer esse apontamento sobre o livro de Salmos? Querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida, Maísa? Eu sei que você está chegando agora, né? Está participando conosco, né? Se tiver dúvida, irmã Cleusa, pode perguntar. É por isso que a nossa aula é para interação, tá? Eu não quero que vocês se sintam tímidas. Tá bom, minhas irmãs? Tá tudo em paz, pastor. Tô absorvendo. Então tá bom. Irmã Cleusa. Tá fechado o áudio, minha irmã. Também, pastor. Estou aqui só ouvindo. Tá bom, mas podem, né, se sintam à vontade. O pastor Johnny e o Gil já estão na metade do curso, então para eles é mais fácil. O Júnior também, né, já tem um hábito, muitas vezes até de se expressar, então eu faço questão que vocês não fiquem travadas, tá bom? Eu quero que vocês se sentam soltinho aí, que nem pipoca na panela. Tá? Deixa eu fazer mais um último comentário, irmãos. Essa questão da poesia na nossa vida como uma realidade poderosa e com as ideias sagradas sempre presentes. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A adoração até os dias de Davi, depois dos dias de Davi, houve uma mudança ou não? Vocês já estudaram alguma coisa sobre isso? Vocês já notaram alguma coisa sobre essa questão? Um estudo bem superficial, mas até lendo a gente percebe sim uma transição, me parece. Em que livro você já notou essa transição, pastor Johnny? Joia. Bom, em Samuel, se bem que Samuel está ali do lado de Davi, né? Então, é um dos que eu percebo isso, assim, né? O fato de haver o sacrifício, e na cabeça do hebreu o sacrifício é uma adoração, e aí com Davi a gente já percebe isso, mas ao mesmo tempo uma adoração expressa no seu vocabulário, né? Uma intenção de entrega e de renúncia a esse Deus. Muito bem. E vou tentar acender, relembrar. A maioria dos salmos é de Davi. E logo Davi também tem outros salmos. Lembra o salmo de quem mais? Deixa eu pegar a memória aqui, peraí. Pega lá. Moisés, Salomão. De Moisés, Perfeito. Salomão. Quem mais? Tem dos Filhos de Coré. Filhos de Coré. Quem mais? Salmos de Asaf. Asaf. Então, deixa eu dar uma pitada aqui, que aqui é uma pérola para vocês. Uma pérola. Uma pérola. Se vocês abrirem o livro de vocês lá em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, logo que a arca é levada para Jerusalém, é fantástico essa porção, irmãos. Vocês vão notar que Davi, ele revoluciona a adoração no tabernáculo, que já era um prenúncio para o templo. Olha que fantástico.
Asaf era um levita, né? Exato, Asaf, os filhos de Coré. E onde a gente vai ver isso? A gente vai ver em primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. É genial. Vocês vão notar que aqui em primeiro livro de Crônicas, Davi, aqui quando concede e pede para os levitas carregarem a arca, vocês vão ver que ele estrutura os porteiros, estrutura os sacerdotes e depois ele estrutura também as famílias para adorar a Deus. E aqui vai ter várias famílias. E aí, entre essas famílias, a gente vai ver o nome dessas famílias nos Salmos. Então, perceba, Davi, ele foi tão extraordinário na questão da adoração. Ele era um adorador tão intenso que ele extravasa e ele influencia agora uma nova geração e prepara essa nova geração para o grande feito que viria, que é o templo. E no templo, a gente vê que já tem uma nova roupagem. Os levitas, além de serem auxiliares dos sacerdotes, agora os levitas também são adoradores, que tocam instrumentos e tocam bem. E é nesse contexto que o livro de Salmos acaba até tendo, eu diria, É nesse contexto que o livro de Salmos até acaba recebendo mais hinos. Que interessante, irmãos. Percebam, poder da influência de um adorador numa cultura, numa geração. E não só ele, mas outras famílias que se unem a ele no mesmo propósito, gerando o quê? Gerando mais outros que também viviam essa mesma realidade. Depois leiam com detalhe, primeiro Crônicas 15, vocês vão ver. Aqui, por exemplo, no versículo 16, Davi também ordenou aos levitas, aos líderes dos levitas, que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhando por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolo sonoro. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um dos parentes dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filhos dos Cuxais, e eles e seus parentes. E aí continua falando aqui, e vocês vão ver vários outros também que vão participar desse mesmo projeto. Então, o capítulo 15 vai ser muito legal, porque a gente vai ver essa disposição e essa nova frente. Agora, isso daqui ainda não era o templo, mas era a arca em Jerusalém, no novo templo que Davi tinha construído. O templo vai ser reconstruído alguns anos depois, por quem? Por Salomão. Mas o próprio Davi deixou toda a estrutura do templo pronta. Salomão edifica. E agora Salomão também reestrutura a adoração. Ou seja, Davi ajudou até o próprio Salomão a organizar a adoração. Percebam, olha a dimensão dos livros poéticos numa geração ou em algumas gerações logo depois do reinado de Davi. Estão entendendo? Agora, olha só, irmãos. Quando nós valorizamos esses hinos, esses cânticos, e nós mergulhamos nessas verdades, naquele contexto, a gente está trazendo essa mesma espiritualidade para os nossos dias. A gente está tentando fazer aquilo que os nossos irmãos faziam no passado, tentando desfrutar dessas verdades espirituais no nosso presente. A igreja vai ser abençoada ou não vai, ao crer dessa forma? Nós não seremos? Estão entendendo? Tudo bem até aí, meus irmãos? Sim. Tudo jóia até aí? Tranquilo? Celebração coletiva, né? Agora, e se nós duvidarmos de que isso foi de Davi, de que isso foi sagrado, a gente vai estar perdendo essas verdades espirituais, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Já deu 1 hora aqui? Passa tão rápido, meus irmãos, pelo amor de Deus. Nem entrei no livro-texto, vamos agora ir para o livro-texto, tá? Beleza? Tudo jóia, meus irmãos? Tranquilo? Então, eu vou agora parar a gravação aqui. Alguma pergunta antes de eu parar a gravação? Não? Tranquilo? Então, eu vou parar a gravação aqui. Vou dar uma pausa.